Olá pessoal, Guilherme Lima, Evolo Papo. Vamos bater um papinho hoje aí sobre a questão da medicina, né? Então, o que a gente tem, né, a dizer da medicina, né? Basicamente, né, no nosso último século, né, a medicina sofreu uma evolução muito grande, né, uma tremenda evolução, que eu diria. E isso permitiu que a expectativa de vida, né, da maior parte das pessoas aumentasse drasticamente, né? E as perguntas que temos hoje é: será que a nossa vida, né, será estendida, né, de forma drástica, né, com as futuras descobertas e o desvendamento, né, do funcionamento da biologia e do avanço, né, do transhumanismo, né? O transhumanismo seria aquela ideia, né, de interligar máquinas ao corpo físico, né? E há hoje, né, diversas tecnologias, né, do transhumanismo ajudando, por exemplo, os cegos, né, a ver e surdos a ouvir, né? Então a gente até tem um ponto de reflexão, né, de qual que será o limite, né, da nossa capacidade em manter, né, as funções vitais do ser humano, né, de fazer um ser humano viver, né, indefinidamente, né, ou por um longo período, um período significativamente mais longo do que o que temos hoje aí, né, de cento e poucos anos, né, da maioria das pessoas. Então, do ponto de vista, né, da Conscienciologia, vem, né, a ideia de que as doenças físicas, né, no corpo humano, antes elas se manifestam na bioenergia da pessoa. E as doenças, né, da bioenergia da pessoa, elas vêm antes, né, do corpo emocional da pessoa. E especificamente, né, as doenças do corpo emocional vêm do corpo mental, né, das pessoas. E a Conscienciologia ela fala, né, que uma medicina integral ela devia levar em consideração todos esses fatores, né? Seria justamente uma paramedicina, né? E apesar, né, de terem existido, né, historicamente muitas fraudes, né, em curas paranormais, né? O fato é que existe, né, alguma evidência de que a cura pela energia é algo possível, né, de se fazer, embora raro, né, na nossa sociedade moderna, né? Então eu diria que, felizmente, né, o fenômeno já foi registrado, né, em laboratório. Você teve um caso, né, estudado pelo professor Val Vieira, em que a sensitiva, né, chamada de Juna Davitashvili, era uma russa, eu acho, e ela foi testada, né, no Instituto de Fisiologia da Academia Russa, né? E ela conseguiu, né, curar um câncer de pele em 15 minutos, né, somente impondo, né, as mãos, e disseram, né, que foram medidas radiações infravermelhas, né, que foram emitidas pela mão, né, da sensitiva, né. E os cientistas também comprovaram, né, a passagem de bioenergia das mãos da sensitiva no coração, né, de um sapo, em que a sensitiva, né, reduziu a frequência cardíaca do sapo, né. Um outro caso, né, esse estudado, né, por vários espíritas, foi o caso, né, do sensitivo Arigó, né. Arigó ele foi acusado, né, de prática ilegal da medicina, mas os resultados que ele tinha, né, com as cirurgias eram inquestionáveis, né. E houve até uma inspeção, né, por parte de uma junta de médicos dos Estados Unidos, em que um dos doutores tinha um problema, né, no ombro, e o Arigó ele ofereceu, né, uma paracirurgia para esse doutor, e o doutor permitiu o procedimento. Então ele teve extraído, né, um lipoma de forma indolor em apenas 5 segundos, né, e executado somente com um canivete comum, né. E a incisão, né, que é o corte na pele, né, teve menos de 5 centímetros, saiu muito pouco sangue e não inchou, né, e veio a cicatrizar completamente e sem infecção, né. O Valdo Vieira ele chama isso de parasepsia, né. Então, esse processo ele foi documentado, né, em filme, a cores, por Risini, e vocês talvez consigam achar, né, esse vídeo aí em algum lugar, né? Então, a ideia, né, de que a doença, né, antes de aparecer no corpo físico, aparece no corpo genético, é uma ideia antiga, né? E a acupuntura é reconhecida, né, em muitos lugares como um conhecimento válido, né? E existem várias práticas, né, que ajudam de várias formas, atuando, né, nesse campo energético das pessoas. E você tem também, né, vários processos, né, que esses processos são mais físicos, né, da medicina moderna, como a clonagem de animais. E você tem também a questão da possibilidade futura, né, de impressão de órgãos para uma pessoa que estiver necessitada. E você tem
Ainda, né, a questão da ginástica laboral, ajudando os trabalhadores, né, se prevenirem, né, de LES e DORTs, né. O LES seria a lesão por esforço repetitivo e os DORTs seriam os distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho, né. E há também, né, quem defende a questão da siesta, né, que é o cochilo após o almoço, como forma, né, da pessoa aumentar, né, a produtividade, né. Então, eu diria, né, que na ausência, né, de sensitivos autênticos para todos os casos, né, a medicina moderna ela tem um grande arsenal, né, contra um variado número de doenças, e começando, né, lá pelos antibióticos, passando, né, até pela vacina contra câncer, que possibilita, né, interromper o avanço da doença em 80% dos pacientes, né. E dizendo de passagem, essa vacina que eu estou falando especificamente, ela foi desenvolvida aqui no Brasil, né. E tem ainda, né, o tratamento de hérnias de discos sem necessidade de cirurgia. E você tem também, né, técnicas de oftalmologia que permitem a recuperação da visão. E também, né, há algum tempo, né, médicos eles conseguiram, né, o feito, né, de criar sinteticamente uma bactéria, né, com um genoma inteiramente editado, né, pelos médicos, né. Então, nem tudo, né, é perfeito, né. A gente vive, né, uma época que o reducionismo, né, das doenças a coisas físicas, né, faz com que a gente abuse, né, de coisas como antidepressivos, faz com que a gente reduza, né, a questão da hiperatividade a um problema exclusivamente físico, né. A gente tem o problema, né, da máfia de branco, né, em que tem médicos que recebem meio que propina para publicar estudos favoráveis a medicamentos. Você tem também o reducionismo, né, da tensão pré-menstrual a um problema exclusivamente físico, né. Você tem o uso irresponsável, né, de vacinas e vacinas com várias externalidades, né. E externalidades são consequências, né, não desejadas de tecnologia, né. E ainda você tem a ideia, né, de que entre três artigos, né, é, médicos, né, eles têm algum erro, né, contém algum erro. Isso foi uma estatística, né, levantada aí de que um terço, né, da literatura médica atual tem algum erro, né. Então, mas ainda assim, né, é melhor do que nada, né. Então, pessoal, era isso que eu tinha para dizer por hoje. Se você curtiu, dê o seu like aí, que ajuda a gente bastante. Se quiser comentar alguma coisa, comenta alguma coisa aí embaixo. E se quiser ajudar a gente, compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Então, era tudo que eu tinha para dizer por hoje. Um grande abraço. Tchau, tchau.